Oi, eu sou a Vani e no vídeo de hoje eu trago mais uma história do subreddit No Sleep, de um autor que eu gosto bastante, que é o Gamal Frank. As histórias dele são muito boas e ele inclusive tem um livro vendendo bem barato no Kindle. Não é uma publi, mas ele pediu pra mencionar e como ele deixou trazer a história dele aqui, nada mais justo do que fazer isso. Os links vão estar na descrição. Então vamos pra história. Eu trabalho no turno da noite em um lava-rápido automático. Eu achava que a regra sobre ficar limpo era uma piada sobre as máquinas. As máquinas não são o problema. Tô escrevendo isso aqui da cabine do atendente. É uma caixinha de acrílico minúscula que tem um cheiro fraco de aromatizante de cereja e sabão industrial. As luzes principais do lava-rápido estão zunindo lá em cima, jogando brilho branco e estéril no concreto molhado, fazendo as poças parecerem piscinas de mercúrio. São 3h47 da manhã. Não entra um carro faz mais de uma hora. Normalmente eu ia adorar essa calma. Agora o silêncio tá tão alto que tá doendo meus dentes. Na outra faixa da rua, estacionado logo além do alcance do poste de luz mais próximo, tem uma caminhonete. É um negócio velho, daquele que você vê apodrecendo na roça, com uma cabine arredondada e paralamas que curvam que nem ombros cansados. Ela não tá ligada. As luzes estão apagadas, mas eu sei que ela tá lá. Eu sei que ela tá esperando. Eu peguei esse trampo há 3 semanas, por puro e simples desespero. Você sabe como é. Aluguel vencendo, a conta de banco é uma piada e meu currículo é tão impressionante quanto uma folha de papel em branco. O anúncio dizia: atendente noturno, lava rápido 24 horas, 7 dias por semana. Sem experiência necessária. Precisa ser confiável. Parecia perfeito. Dinheiro fácil, sem clientes pra lidar, só apertar o botão e pegar o dinheiro ou cartão numa gavetinha. Era só sentar ali, ouvir uns podcasts e ver o mundo passar. Um carro ensaboado de cada vez. Meu chefe é um senhor que parece estar permanentemente curvado, como se tivesse passado a vida toda procurando algo que caiu no chão. As mãos dele são nodosas e manchadas de produtos químicos, e ele tem uma risada estranha, que nem um balão murchando. No meu primeiro dia, ele me mostrou o lugar, apontando os desligamentos de emergência e os tanques de produtos químicos coloridos que cheiravam forte o suficiente para fazer seus olhos lacrimejarem. É um trabalho simples, ele disse com a voz rouca. As máquinas fazem todo o trabalho. Você só tá aqui para garantir que ninguém faça nenhuma besteira e para manter o lugar arrumado. Uma babá de carros, basicamente. Aí ele me entregou uma folha de papel plastificada. Estava manchada e as pontas estavam descascando, como se tivesse muitos anos. As regras, ele disse com um rosto estranhamente sério por um momento. Você segue elas, sem exceções, principalmente à noite. Eu peguei a folha. Era curta, digitada em uma fonte desbotada. Protocolos do turno da noite, de 11 às 7 horas da manhã. As luzes principais da baía devem permanecer acesas o tempo todo, independente do tráfego de clientes. O custo da eletricidade é menor do que a alternativa. Não altere sobre nenhuma circunstância as misturas químicas pré-definidas. As proporções são precisas por um motivo. Depois da meia-noite, a porta da cabine do atendente deve ser trancada o tempo todo. Não abra para ninguém por nenhum motivo. Use apenas a gaveta de transações. Realize uma limpeza completa da cabine e sua pessoa antes do início de cada turno. Um espaço de trabalho limpo é um espaço de trabalho seguro. Seja meticuloso. Eu li concordando com a cabeça. Pareciam simples o suficiente, se bem que um pouco cautelosas demais. Coisas padrão de responsabilidade corporativa, eu pensei. Mas foi a forma de como ele explicou a última regra que ficou na minha cabeça. Ele bateu na quarta regra com uma unha suja. Essa aqui, ele disse com os olhos franzindo nos cantos. Essa é a mais importante. Mantenha você, seu uniforme, sua caixinha aqui, impecáveis. Eu tô falando sério. Sem uma mancha de graxa, sem uma borrada de sujeira, nada. Ele se inclinou um pouco com um sorriso estranho e forçado no rosto. As escovas naquele túnel, elas giram rápido. Não quero que você pegue um pouco de sujeira em você e perca uma mão na máquina, hein? Ele soltou aquela risada rouca, batendo no meu ombro com um pouco de força demais. Eu não entendi a piada. Como uma borrada de sujeira no meu uniforme, dentro da cabine trancada, ia me fazer perder uma mão nas escovas a 15 metros de distância. Não fazia sentido. Mas ele era meu chefe e eu precisava do emprego, então eu só concordei com a cabeça e forcei um sorriso. Entendi, meticulosamente limpo. Nas primeiras semanas o trabalho foi exatamente o que eu esperava. Chato pra caramba. As noites eram um desfile lento de taxistas lavando seus táxis para a correria da manhã, adolescentes em rondas detonados passando depois de um filme tarde da noite, e o caminhoneiro de vez em quando querendo tirar um pouco da sujeira da estrada. Eu sentava na minha caixinha de vidro, o zumbido do spray do lava-rápido era um ruído de fundo constante e rítmico. Eu desenvolvi uma rotina. Eu chegava 15 minutos mais cedo, limpava cada superfície da cabine com lenços desinfetantes, verificava meu uniforme para ver se tinha alguma mancha e até esfregava as solas das minhas botas no tapete de boas-vindas até que ficassem limpas. Parecia idiota, mas a piada estranha do velho tinha se enfiado no meu cérebro. Era uma regra fácil de seguir, então eu segui. As horas entre 2 e 5 da manhã são as piores. O mundo fica quieto. O trânsito na estrada principal diminui para nada. Os únicos sons
sensações são o zumbido das luzes fluorescentes e o gotejar rítmico de água em algum lugar do túnel. É um espaço solitário e liminar. Você sente que é a única pessoa acordada no mundo inteiro. É fácil deixar sua mente vagar. Às vezes eu ficava olhando pro túnel escuro e vazio, com suas escovas gigantes e inertes, parecendo bestas peludas adormecidas, e um arrepio percorria minha espinha sem motivo nenhum. Aí ontem à noite aconteceu. Começou como qualquer outro turno. A correria da 1 da manhã de carros que saíam dos bares foi e veio. Por volta das 2h30, tava morto. Eu tava no meio de um podcast de crimes reais, tomando um energético morno, quando eu vi os faróis. Eram fracos, amarelos e baixos, não os LEDs brancos e brilhantes de um carro moderno. Eles se moviam lentamente, deliberadamente, saindo da estrada principal e entrando na faixa de entrada do Lava Rápido. Era uma caminhonete, uma coisa antiga, uma picape stepside, talvez dos anos 50 ou 60, daquele tipo que você vê em um museu, mas essa não estava impecável. Estava coberta de para-choque a para-choque por uma camada espessa e molhada de lama escura, marrom avermelhada. Não era só sujeira de uma viagem por uma estrada rural. Parecia que tinha sido dragada de um fundo de um rio. A lama era tão espessa que obscurecia a cor da pintura, os detalhes cromados até a placa. Enchia as caixas de roda e grudava na parte inferior em grandes e pesados aglomerados. Ela parou no quiosque de pagamento com uma suavidade não natural. Não havia som de motor, nenhum ronco de um V8, nenhum soluço de diesel, apenas o leve rangido de seus pneus no asfalto pedregoso. Eu franzi a testa, tentando ver o motorista através do para-brisa manchado de lama. Não tinha ninguém. O banco do motorista estava vazio. Minha primeira reação foi de que era uma pegadinha. Crianças com um carro de projeto controlado remotamente. Ou talvez o motorista estivesse caído abaixo da janela. Eu me inclinei em direção ao microfone. Bem-vindo ao Lava Rápido Coruja Noturna. Qual lavagem você gostaria? Eu disse com minha voz soando metálica e alta no silêncio. Nenhuma resposta. A caminhonete só ficou lá, parada e silenciosa. Eu esperei um minuto inteiro. Olá? Posso ajudar? Nada. Uma sensação estranha começou a subir pelo meu pescoço. Eu deveria ter ligado para o meu chefe. Eu deveria ter ficado ali e esperado ela ir embora. Mas eu sou um cara de hábitos. E meu trabalho é fazer os carros passarem pela lavagem. Uma tela de pagamento no meu console acendeu. Um cartão de crédito foi inserido na ranhura externa. Um cartão virtual, do tipo que você usa com seu telefone. O pagamento da lavagem de luxo, nossa opção mais cara, foi aprovado. Minha mão pairava sobre o botão ativar lavagem. Cada instinto gritava para eu não apertar. Isso estava errado. O banco vazio, o motor silencioso, a quantidade pura e impossível de lama. Parecia que eu estava na beira de um penhasco no escuro, mas o pagamento foi aprovado e a luz verde estava piscando. Meu trabalho é apertar o botão. Então eu apertei. O braço da barreira de plástico levantou e a grande placa iluminada na entrada do túnel mudou de vermelho para um entrar verde brilhante. A caminhonete avançou, seu ritmo constante e incrivelmente preciso, desaparecendo na boca escura do túnel. Eu me levantei, com o rosto pressionado contra o acrílico, tentando ver o que estava acontecendo. O primeiro conjunto de pulverizadores foi acionado com um forte chiado, ensaboando a caminhonete com espuma pré-lavagem. Então os jatos de alta pressão começaram, explodindo os lados do veículo. Foi aí que começou. Pedaços de lama começaram a cair dos lados da caminhonete, atingindo o chão de concreto com respingos pesados e molhados. Mas não era só lama. À medida que a água esculpia a crosta espessa, algo mais foi revelado. Por baixo da lama, a carroceria da caminhonete não era feita de metal. Era algo escuro, poroso e com aparência quase orgânica, como madeira petrificada ou osso enegrecido. E então, na camada mais espessa de lama na carroceria da caminhonete, algo se moveu. Foi um desdobramento lento e deliberado. Um apêndice longo e fino, não mais espesso que meu braço, surgiu da sujeira. Era da mesma cor da lama, mas tinha uma textura, uma estrutura. Parecia ser feito de milhões de cerdas bem compactadas, como a cabeça de alguma escova industrial gigantesca. Oscilou no ar por um momento antes que outro, e depois outro, surgisse na lama para se juntar a ele. Eu não conseguia respirar. Eu estava congelado, com os dedos agarrados na borda do console. Já eram 5 apêndices longos e com cerdas, balançando suavemente no caos dos jatos de água. Pareciam tentáculos. A caminhonete continuou sua lenta e automatizada passagem pelo túnel. Quando chegou ao primeiro conjunto de escovas gigantes e giratórias, os apêndices entraram em ação. Eles não atacaram as máquinas. Eles não se debateram descontroladamente. Eles se moviam com uma graça horrível e meticulosa. Um dos membros se estendeu e se apoiou na parede do túnel. Então, com um arranhão audível e irritante, ele começou
começou a arrastar sua superfície com as cerdas pelo metal ondulado. Estava limpando, raspando anos de espuma de sabão acumulada, depósitos minerais e sujeira. O som era como nada que eu já ouvi. Era o som de 1000 escovas de arame na pedra, um grito agudo e áspero que vibrava através do acrílico e dos meus ossos. Outro membro se desdobrou e se estendeu, esfregando o chão de concreto, empurrando a água suja em direção às grades de drenagem com uma eficiência aterrorizante. Um terceiro e um quarto membros limparam meticulosamente as próprias escovas azuis e vermelhas gigantes, com suas cerdas se movendo contra a rotação, removendo a sujeira acumulada até as fibras de plástico estivessem brilhantes e novas. O quinto membro parecia ser dedicado à própria caminhonete, polindo metodicamente o estranho chassi semelhante a osso que agora estava completamente livre de lama. Eu assisti hipnotizado e horrorizado durante todo o ciclo de lavagem. A coisa, essa criatura que usava a caminhonete como uma concha, limpou todo o túnel de ponta a ponta. Era sistemático e exaustivo. O som áspero e raspante era implacável, ecoando no espaço fechado. Era o som de algo sendo reduzido à sua camada mais essencial. Quando o ciclo final de enxágue terminou e os sopradores gigantes da saída foram acionados com um rugido, os apêndices começaram a se retrair. Eles se dobraram, afundando de volta na superfície escura e agora limpa da caçamba da caminhonete, desaparecendo completamente. Não sobrou lama. A caminhonete que emergiu da extremidade oposta do túnel estava limpa, mas não brilhava. A superfície não brilhava. Era um preto fosco, como obsidiana ou carvão. Ainda não tinha motorista nem placa. Ela saiu na rua, fez uma curva silenciosa e perfeita de 3 pontos e partiu para a noite, desaparecendo tão silenciosamente quanto havia chegado. Eu fiquei ali por o que pareceu uma eternidade, apenas olhando para o túnel vazio e gotejante. Minha respiração estava irregular, minhas mãos tremendo. Eu tentei processar o que tinha acabado de ver. Uma caminhonete feita de osso. Uma criatura feita de escovas. Era impossível. Tinha que ser uma alucinação. Privação de sono, o energético, tinha que ser. Depois que minha frequência cardíaca voltou a algo parecido com o normal, eu destranquei a porta da cabine. Minhas pernas pareciam de chumbo. Eu precisava ver. Eu precisava provar a mim mesmo que eu estava perdendo a cabeça. Eu saí para o ar úmido da noite. A primeira coisa que eu notei foi o cheiro. O cheiro usual de sabão químico e de asfalto molhado tinha sumido. Em vez disso, o ar cheirava estéril, como uma sala de cirurgia de hospital. Um cheiro forte, ozônico, incrivelmente limpo. Eu caminhei até a entrada do túnel e olhei para dentro. Meu estômago se revirou. Estava impecável. Eu não quero dizer limpo para um lavar rápido. Eu quero dizer sobrenaturalmente, impossivelmente limpo. Paredes de metal ondulado que sempre foram cinza fosco e manchadas de sujeira, agora brilhavam sobre as luzes fluorescentes, refletindo-as com perfeita clareza. O chão de concreto era branco, pálido, uniforme, livre de uma única mancha de óleo ou ponto escuro. As escovas gigantes e multicoloridas, geralmente emaranhadas e sujas, estavam fofas e brilhantes, parecendo que acabavam de ser instaladas. Até os bicos dos pulverizadores, que sempre eram cobertos por depósitos de água dura, brilhavam como cromo polido. Não havia sujeira, sem resíduos, nada. Era como se toda a estrutura tivesse sido fabricado há poucos instantes. Eu passei a mão na parede. Era lisa, fria ao toque, sem nenhuma película de sujeira. Minha mente cambaleou. O som áspero, a raspagem, era esfregar, refazer a superfície. Eu cambaleei de volta para minha cabine, tranquei a porta e passei o resto da noite encolhido na minha cadeira, pulando a cada sombra, a cada gota de água. Eu tentei dizer a mim mesmo que havia uma explicação racional, mas nenhuma veio. Nenhum cliente passou pelo resto do meu turno. O mundo permaneceu em silêncio. Quando meu chefe chegou às 7 para me substituir, eu quase desabei e contei tudo a ele. Mas como eu poderia? Ei, uma caminhonete de lama assombrada com um monstro de escova passou e limpou o túnel. Eu seria demitido na hora, provavelmente com uma recomendação para uma avaliação psiquiátrica. Ele saiu do carro, olhou para o túnel e fez uma pausa. Ele franziu a testa. Ele grunhiu. Parece que a equipe de manutenção noturna veio mais cedo. Ele passou por mim na cabine sem dizer mais nada. Eu apenas concordei com a cabeça, peguei minhas coisas e praticamente corri pro meu carro. Eu pensei que ia acabar por aí. Um evento estranho e inexplicável que eu acabaria convencendo a mim mesmo que era um sonho. Mas a sensação de pavor não foi embora. Ela persistiu, um nó frio no meu estômago. Na noite seguinte eu estava nervoso, mas as coisas pareciam normais. Os carros iam e vinham. O ritmo da lavagem era um som reconfortante e familiar. Mas eu comecei a notar coisas pequenas.
Uma mulher em uma minivan passou por volta da meia-noite. Ela era uma cliente regular, uma enfermeira a caminho de casa depois de um turno noturno. Ela tinha uma série de fotos de seus filhos presas no painel, presas com fita adesiva amarelada. Eu as tinha visto uma dúzia de vezes. Fotos escolares brilhantes, coloridas e felizes. Quando ela saiu do túnel, a luz da cabine pegou as fotos. Elas pareciam diferentes. A cor estava desbotada. As camisas vermelhas e azuis brilhantes das crianças agora eram tons suaves e pálidos. As próprias fotos pareciam desbotadas e enroladas nas bordas, como se estivesse no sol há 20 anos. A mulher pareceu não notar. Apenas me deu um aceno cansado quando foi embora. Eu disse a mim mesmo que era apenas a iluminação, um truque do ângulo. Uma hora depois, um cara jovem em um Civic modificado entrou. Ele tinha um par de dados rosas brilhantes e fofos pendurados no espelho retrovisor. Eram desagradáveis, mas eram sua assinatura. Eu vi o carro dele pelo menos 2 vezes por semana. Quando ele saiu da lavagem, os dados estavam numa cor salmão pálida e doentia. Os pontos brancos estavam amarelados, como marfim velho. A corda de onde eles penduravam parecia desfiada e fina. Meu sangue esfriou. Eu comecei a observar cada carro, cada cliente, com uma crescente sensação de pânico. A caminhonete de um trabalhador da construção passou com um capacete amarelo brilhante novinho em folha no banco do passageiro. Saiu com uma cor mostarda opaca e desbotada, coberta pelo que pareciam anos de arranhões. Uma adolescente tinha um painel coberto de adesivos coloridos e brilhantes. Quando ela saiu, estavam descascando, rachados e desbotados, como se estivessem assando no sol do deserto por uma década. A piada do velho de repente se encaixou na minha cabeça, e não era mais engraçada. Não quero que você pegue um pouco de sujeira em você e perca uma mão para a máquina. Ele não estava falando das escovas. Ele estava falando da limpeza. Se você tem sujeira em você, você se torna algo que precisa ser limpo. E o que acontece quando essa coisa limpa um ser vivo? Que parte de você ela raspa? Uma mão? Um braço? Suas memórias? Sua juventude? A percepção me atingiu com uma força de um soco. Eu me senti mal. Eu queria correr, desistir, nunca mais voltar a esse lugar. Mas eu estava congelado, em um estado de curiosidade mórbida e aterrorizada. Eu tinha que passar pelo meu turno. O último carro da noite foi um casal jovem em um SUV novinho em folha. Ainda tinha placa de papel temporária na janela traseira. A garota tinha uma pequena suculenta verde brilhante em um pequeno vaso de cerâmica no painel. Era uma decoração fofa e moderna. Eu os observei entrar no túnel com meu coração batendo em um ritmo frenético e doentio contra minhas costelas. Eu prendi a respiração quando eles saíram do outro lado. O SUV estava brilhando, impecável. O casal estava rindo de alguma coisa. Então a garota parou. Ela se inclinou para frente, sua risada morrendo em seus lábios. Ela cutucou o vasinho no painel. Da minha cabine, eu podia ver claramente. A suculenta, antes verde e cheia de vida, agora era uma casca murcha, marrom e totalmente morta. O solo estava seco e rachado. A plantinha tinha sido limpa de sua vida. A garota parecia confusa, depois triste. Ela pegou o vaso, mostrou para o cara que estava dirigindo, que apenas deu de ombros. Eles foram embora, outra vítima do lava-rápido mais completo do mundo. Eu sabia então que não podia mais trabalhar aqui. Eu esperaria até que meu chefe chegasse pela manhã, inventaria alguma desculpa e simplesmente iria embora. Eu nunca mais olharia para trás. A última hora do meu turno foi a mais longa da minha vida. Eu não ouvi nenhum podcast. Eu só fiquei ali, olhando para a rua vazia com minha mente correndo. O silêncio voltou, mais pesado e ameaçador do que nunca. Cada gota de água no túnel soava como um passo. Às 3h47 da manhã, eu vi. Não foram os faróis dessa vez. Era apenas uma forma se desprendendo na escuridão mais profunda do outro lado da rua. A caminhonete velha. Ela parou silenciosamente, estacionando nas sombras de um restaurante fechado, diretamente em frente a mim. Seu motor estava desligado, suas luzes estavam apagadas. Ela só estava ali, imóvel, observando. Minha respiração falhou na minha garganta. Meu sangue gelou. Não estava na faixa de clientes. Não estava ali para uma lavagem. O túnel já estava impecável. A caminhonete estava limpa. Então por que ela estava aqui? Uma onda fria de puro terror me invadiu. Eu me levantei, meus olhos fixos na forma escura e silenciosa da caminhonete. Meu olhar percorreu o interior da minha cabine, um instinto animal frenético assumindo o controle. Verifique as fechaduras, verifique as janelas. Estava aqui por alguma coisa. Por que estava aqui? Meus olhos examinaram meu pequeno mundo de acrílico. O console limpo, a bancada limpa,
o chão impecável. Eu seguia a regra do velho. Eu era meticuloso. Eu estava seguro. Meu olhar caiu sobre meu uniforme, minha camisa e calça de trabalho azul escuro padrão. Eu os examinei desesperadamente, procurando qualquer graxa perdida, qualquer sujeira. Eles estavam limpos. Eu os tinha verificado quando entrei no turno, mas então eu vi. Na barra da manga da minha perna esquerda da calça, logo acima da bota, havia uma pequena mancha quase invisível. Era um marrom avermelhado escuro, a mesma cor da lama da caminhonete. Eu devo ter encostado na entrada do túnel quando eu fui inspecioná-lo ontem à noite. Uma pequena e insignificante mancha de sujeira. Eu fiquei olhando para a mancha, minha mente se recusando a fazer a conexão, mas estava lá, inegável. Um único ponto de impureza em um ambiente estéril. Minha cabeça se virou, meus olhos encontrando a caminhonete do outro lado da rua novamente. Não tinha se movido, ainda estava apenas esperando, paciente, silenciosa, e eu finalmente entendi. A caminhonete não estava aqui para o lava-rápido. O túnel estava limpo. As escovas estavam limpas. Tudo estava limpo, exceto eu. São 4h12 agora. A caminhonete ainda está lá. Eu não tirei os olhos dela. Eu sei, com uma certeza que me gela até a medula dos meus ossos, o que ela está esperando. Eu tenho uma mancha de lama na minha calça. E o limpador está aqui para cuidar disso. Eu não acho que vai parar na minha perna da calça. Eu acho que vai ser meticuloso. Caramba, eu só percebi o quão imensa essa história é agora quando eu tô gravando. Mas enfim, o que acharam? Do nada, uma história de turno da noite vira uma história de terror cósmica. O que essa caminhonete é exatamente? Um extraterrestre com toque, será? Bem, de qualquer forma, eu acho que a solução pra resolver o problema do narrador é simples, né? É só ele tirar as calças. Tira a calça, joga pra fora da cabine e é isso. Então, passando pra outro questionamento, uma coisa que me deixou na dúvida é o seguinte: o narrador descreveu o lava-rápido antes da chegada da caminhonete como não sujo, imundo, mas com marcas de uso, né? Tipo, camadas de anos de sabão, as escovas estavam gastas. Mas o velho demonstrou que sabia da existência da caminhonete. Então isso quer dizer que ela demora pra aparecer? Tipo, demora anos pra aparecer? Tipo, o narrador deu o azar da caminhonete ficar todos esses anos sem dar as caras e aparecer logo quando ele começa a trabalhar lá? Que azar do cacete, né? Mas enfim. E uma das regras era não sair da cabine em hipótese alguma durante a noite. E ele manchou a calça porque saiu pra olhar o túnel. Então, assim, é incrível como ninguém de história de lista de regra segue as regras. Vou terminar o vídeo, minha garganta tá doendo. Eu acabei de me recuperar de uma inflamação de garganta e eu tô gastando super a voz aqui. Não deveria estar fazendo isso. Até semana que vem e tchau.